Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Dando continuidade à Semana Municipal da Pessoa Idosa 2019, vamos iniciar neste momento o simpósio SUS e o Idoso, Assistência Social e o Idoso. A organização é realização da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos da Câmara Municipal de Juiz de Fora, composta pelos vereadores Kennedy Ribeiro, João Coteca, Juraci Schaefer e Wagner de Oliveira. O objetivo é tratar de assuntos relacionados à promoção, proteção e defesa dos direitos dos idosos, de acordo com o que prevê o Estatuto do Idoso. E amanhã, a partir das 2 da tarde, encerrando as atividades da Semana Municipal da Pessoa Idosa 2019, um grande baile está marcado no Círculo Militar, na Avenida Rio Branco. Este evento é aberto ao público e está sendo transmitido ao vivo pela JF TV Câmara, canal 35. Dando início ao simpósio, convidamos para compor a mesa e presidir a sessão e também os trabalhos o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, Pardal. A vereadora Ana das Graças Cortes Rossignoli, a Ana do Padre Frederico, primeira vice-presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora. A diretora legislativa da Câmara, doutora Maria Aparecida Fontes Cal. O vereador Kennedy Ribeiro, presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos. O vereador Juraci Schaefer, membro da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos. O vereador Wagner de Oliveira, membro da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos. Convidamos também os palestrantes, o chefe do Departamento da Saúde do Idoso, José Anísio da Silva, o Pitico. A diretora da Clínica da CISPES e neurologista, senhora Elaine Maria Silva Barbosa. A ouvidora municipal de saúde, a senhora Samanta Boechat. O secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Jorge Gonçalves Ramos. O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, senhor Antônio Hugo Bento. A subsecretária de Assistência Social, senhora Carla Salomão. Representando o Lar dos Idosos Santa Luísa de Marilac, a senhora Rosângela Miller. Também quero aproveitar a oportunidade e agradecer as seguintes presenças. Representando a Fundação Espírita João de Freitas, a senhora Miriam de Oliveira Dornelas. Também da senhora Rosângela Bonotto, representando o Centro de Convivência do Idoso da AMAC, do senhor João Batista da Silva, o superintendente da AMAC, também do Reinaldo José de Souza, da Fundação João de Freitas, da Heloísa Lana, educadora do Pró-Idoso, representando a Unitur, o senhor Almir, e representando a OAB Juiz de Fora, a senhora Ana Ed. Também, como palestrante, eu convido neste momento a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a senhora Lidiane Charbel Souza Pérez. Para a sua saudação e abertura do simpósio SUS e o Idoso, Assistência Social e o Idoso, eu convido agora o vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, o Pardal, para a sua saudação inicial. Muito boa tarde, muito obrigado, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Câmara Municipal, é um prazer enorme
é poder nessa tarde receber todos os senhores e senhoras que aqui estão. É um motivo de muita alegria para essa casa. Quero saudar a todos os vereadores já devidamente citados, vereador Juraci Schaefer, vereador Wagner de Oliveira, vereador Kennedy Ribeiro, vereadora Ana, e também os amigos que nos honram com a presença, que comportam aqui a extensão da mesa diretora dessa casa. Saudar a doutora Maria Aparecida Fontes Cal também, diretor do Legislativo. E quero deixar aqui a minha mais sincera e profunda alegria e cumprimentar a todos os membros dessa importante Comissão do Idoso, que é presidida pelo nobre vereador Kennedy Ribeiro, que tem feito um trabalho excepcional, não só nessa comissão, mas também por todo o trabalho realizado à frente do Legislativo aqui dessa casa. Cumprimentar também o vereador Wagner de Oliveira, vereador João Coteca, e temos mais um vereador, que é o vereador Juraci Schaefer, também membros dessa importante comissão. Saudar também da mesma forma a vereadora Ana Rossignoli, que em função de hoje ocupar a primeira vice-presidência dessa casa, ela está impossibilitada de fazer parte de comissões, né, conforme este vereador também, mas independentemente dessa situação, a vereadora também tem feito um trabalho excepcional sobre todos os segmentos também que a nossa cidade precisa e merece. Então eu quero aqui de forma inicial cumprimentar a todos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que é a Casa do Povo, e mais uma vez cumprimentar o vereador Kennedy Ribeiro, o vereador Juraci Schaefer, o vereador Wagner e também o vereador João Coteca, que está chegando, e cumprimentar a todos vocês, porque esse evento ele só poderia chegar ao ponto de ápice, do ápice assim, de uma forma muito positiva, porque vocês também estão de forma muito positiva participando desse momento. Porque não seria nada interessante se esses vereadores já devidamente citados tivessem todo o empenho, toda a dedicação, se debruçarem aqui o tempo todo durante do dia 6 até o dia 10, e com a entrega que todos fizeram em prol de fazer o sucesso que está acontecendo nesse encontro com todos os senhores e senhoras representando aqui a população idosa da nossa cidade. Então, uma alegria muito grande, agradecer a cada um dos senhores, e vamos então, Maurício, dar sequência aos próximos passos aí, e fiquem todos muito à vontade, que é um prazer enorme receber todos vocês aqui, em nome da comissão, presidente Kennedy e os demais vereadores. É uma honra receber cada um de vocês aqui. Muito obrigado pela presença. Também como palestrante, nesse momento eu convido o técnico do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e coordenador do Núcleo Travessia do bairro Olavo Costa, o senhor Rogério de Souza Rodrigues. Neste momento, com a palavra, o vereador Kennedy Ribeiro, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos, aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Boa tarde a todos. Da tribuna? Nossa, que bom. Da tribuna, vereador Kennedy Ribeiro. Fique à vontade, vereador. Oi, gente. Boa tarde. Que delícia receber vocês aqui. Vocês são o nosso combustível. Não quero me prolongar muito, quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara Municipal, meu amigo, Pardal. Pardal, muito obrigado, porque você tem nos auxiliado, você tem nos dado a oportunidade de ter, nos dado um suporte para que essa semana acontecesse. Então, em nome da comissão e dos vereadores, desse povo querido que aqui está, nós queremos te agradecer. Não quero prolongar, porque o negócio é o seguinte: nós precisamos saber de muita coisa da saúde, nós precisamos saber de muita coisa da assistência social, e tá aqui as pessoas que podem nos falar muita coisa. Inclusive, tem umas perguntinhas aqui, tá, gente? Não são muitas, não, mas eu espero que a gente consiga uma resposta, porque a comissão quer trabalhar muito em cima dessas perguntas aqui. Tá? Aquilo que não está sendo atendido aqui no nosso município, nós da comissão
vamos estar correndo atrás junto com vocês para que o idoso da nossa cidade seja cada vez mais bem atendido. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos dar início ao simpósio com o tema A Importância do Departamento de Saúde do Idoso e Atenção Primária no âmbito municipal. Convidamos o chefe do Departamento da Saúde do Idoso, José Anísio da Silva, o Pitico. O tempo das palestras vai ser de 10 minutos, com mais 5 minutos para as considerações. Pitico. Alô, boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Pardal, doutora Cida, os vereadores que compõem a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, antes, porém, a nossa vice-presidente da Câmara e a nossa integrante especial dessa Comissão do Idoso, vereadora Ana do Padre Federico, vereador Kennedy, presidente da nossa comissão, vereador Juraci Scheif, vereador Wagner de Oliveira, vereador João Coteca, demais colegas que aqui estão, colegas altamente qualificados, compromissados, envolvidíssimos com a nossa tarde de hoje, da nossa conversa sobre a pessoa idosa no SUS, Sistema Único de Saúde, e o Sistema Único de Assistência Social. Cumprimentar a todos vocês, que nos honram muito com a presença, desde o dia 6, segunda-feira, até amanhã, que é o encerramento dessa semana. A pauta de hoje aqui é muito importante, sem dúvida. Na realidade, eu como assistente social e funcionário, servidor público municipal, já envolvido com a questão do envelhecimento, tanto pela MAC, na assistência social, e mais recentemente na Secretaria Municipal de Saúde, vejo a magnitude, a importância da gente conversar sobre essas políticas públicas para as pessoas idosas em Juiz de Fora. É sabido, mas eu acho que não é demais a gente repetir, o volume crescente, expressivo de pessoas idosas no Brasil, na nossa cidade. Juiz de Fora tem mais de 90 mil pessoas habilitadas do ponto de vista etário na chamada terceira idade. Nós precisamos evoluir, enquanto gestão pública municipal, na oferta dos direitos através das políticas públicas para todos vocês e para nós que estamos envelhecendo. É preciso evoluir, avançar, em que pese o quadro depressivo, econômico, social que nós vivemos, mas nós precisamos dar ao mínimo a essas pessoas, que é a atenção, que é o acolhimento, que é o envolvimento do nosso trabalho. Temos, pela Prefeitura, poucos equipamentos públicos destinados às pessoas idosas. Pela saúde, nós temos o Departamento de Saúde da Pessoa Idosa, que foi inaugurado cerca de 20 anos atrás, no governo do ex-prefeito Tarcísio Delgado, anteriormente situado na Rua Espírito Santo, e mais recentemente se encontra na Rua Batista de Oliveira, 943. O que faz esse departamento? O departamento é uma unidade básica de saúde, como nós todos bem conhecemos. Na realidade, as pessoas idosas estão, sim, sendo assistidas pelo SUS, pelo SUAS, que são nomenclaturas de políticas para a saúde e para a assistência social. Eu penso que o desafio, e aí a riqueza desse momento, é a gente qualificar essa atenção ao cuidado à saúde da pessoa idosa. Vejam só, se eu disse que nós temos 90 mil pessoas idosas em Juiz de Fora, nós não temos suficientemente, nem teremos, profissionais do ponto de vista numérico, especializados na atenção à saúde da pessoa idosa. Então, nós temos pouquíssimos geriatras, pouquíssimos gerontólogos, que é um profissional que não é médico, que atua com as pessoas idosas no nosso município. Então, o que se deseja, e aqui eu trago para a gente conversar, e o apoio da Comissão do Idoso é fundamental,
é o exercício constante de promover capacitações, estudos, pesquisas sobre as situações de saúde prevalentes às pessoas idosas. Nós temos hoje, não sou eu que digo, são os estudiosos, de tratar as doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças da longevidade, hipertensão arterial, demências, coisas do tipo. Por quê? Se a população está envelhecendo e a gente tem no nosso município um contingente expressivo de idosos, é importante que a gente faça o investimento exatamente na prevenção, na promoção, na reabilitação de situações de saúde que envolvem as pessoas idosas. Então, é importante que o nosso departamento, por exemplo, ele ganhe cada vez mais expressão dentro da própria cidade, nos postos de saúde, nos conselhos de direitos. Essa situação precisa ser debatida, precisa ser conversada. A gente precisa ter uma sinergia, um envolvimento de todos os atores aqui presentes e tantos outros, Câmara Municipal, para fazer frente às necessidades dos idosos, que necessariamente não significa gastar dinheiro onde não se pode gastar, mas a gente precisa ter ações, e aí a gente está vivenciando uma reforma administrativa, uma reforma na Secretaria Municipal de Saúde, dos chamados gabinetes intersetoriais, que a gente possa ter essas ações dos gestores de forma no coletivo, pensando a saúde para pessoas idosas, e fazer do Departamento de Saúde do Idoso uma referência na atenção à saúde da população idosa. A gente fala muito em rede, articular os pontos da rede de assistência social, rede à saúde da pessoa idosa. Então é preciso a gente ter essa gestão para conhecer a pessoa idosa desde o início na atenção primária até os seus graus maiores de complexidade na atenção à saúde. A gente precisa de ter um investimento de gestão dos conselhos na direção de qualificar esse cuidado. E a gente precisa também, para finalizar, investir em capacitações profissionais nas UBSs, com os agentes, com os assistentes sociais, com todos os colegas. Não que a gente vai ter que ter um grande número de geriatras ou gerontólogos, mas os profissionais precisam minimamente de conhecer o processo de envelhecimento da sua pessoa idosa com a qual ele está trabalhando. Então, gente, são essas as minhas considerações iniciais. Parabenizar pela oportunidade do debate, junto aos colegas qualificados, e a gente continua para conversar um pouco mais. Muito obrigado, boa tarde a todos. Nesse momento, também gostaria de citar e agradecer a presença do senhor Raimundo Reis, responsável pelas relações públicas do abrigo Santa Helena, e também do senhor João Batista da Silva, superintendente da AMAC. Devido a um compromisso externo, que o presidente da Câmara, o vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal, vai representar a Câmara, nesse momento eu peço que o vereador Kennedy Ribeiro, presidente da Comissão do Idoso, assuma os trabalhos presidindo o simpósio como parte da programação da Semana Municipal aqui do Idoso da Câmara de Juiz de Fora. Muito bem, Maurício. Quero desejar esse sempre atuante, muito atuante vereador Kennedy, de toda essa comissão, que tem aqui essa continuidade de trabalho com muita capacidade que todos estão demonstrando aqui já desde o início, e que Vossa Excelência, vereador Kennedy, continue fazendo sempre o que já vem fazendo aí em prol da nossa população, de forma especial para essas pessoas que aqui estão. Então, convido Vossa Excelência que assuma aqui e dê sequência com esse importante trabalho que Vossa Excelência e a comissão tem feito aqui em prol dos nossos idosos. Parabéns desde já, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Dando continuidade ao simpósio, convidamos agora a diretora clínica da CISPES e neurologista Elaine Maria Silva Barbosa, que vai apresentar o tema A Atenção Secundária à Saúde do Idoso no âmbito estadual. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Antes da doutora Elaine iniciar a sua fala, eu queria aqui, em nome da bancada do MDB, de todos os vereadores, agradecer ao vereador Pardal, que foi muito solícito às nossas solicitações, nos atendeu prontamente, e dizer, vereador Pardal,
que nós temos orgulho de ter o senhor como presidente, porque até então a gente tinha muita dificuldade de conseguir tudo que a gente precisava. Além do vereador Pardal, agradecer também a FUNALFA e o prefeito municipal de Juiz de Fora, que nos deu muito apoio no caminhar desta Semana Municipal do Idoso. Obrigada, senhor presidente. Parabéns à nossa rainha da Comissão do Idoso, Ana do Padre Federico. Sempre vai ser a nossa presidente, sempre vai ser a nossa rainha. Mulher essa que trabalhou muito pelo idoso aqui da nossa cidade de Juiz de Fora. Desde de 2012, ela está à frente dos trabalhos. Nós assumimos agora, junto com a nossa comissão, em fevereiro de 2019. Quero chamar aqui para compor conosco aqui, no redondel do plenário, o senhor João Batista, superintendente da AMAC, senhor Raimundo, do Abrigo Santa Helena, e a nossa querida Ana Ed, da OAB. Quem? Vamos também chamar o senhor Antônio, do Abrigo Santa Helena, por favor. Antônio Carlos. Dando sequência, eu convido a senhora Elaine Maria Silva Barbosa, ela que é diretora clínica da CISPES e neurologista, que vai apresentar aqui da tribuna o tema A Atenção Secundária à Saúde do Idoso no âmbito estadual. Baixinho fogo, né? Eu acho que tá bom. Obrigada. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Tenho que externar minha alegria, primeiro, de estar aqui, o convite do presidente da comissão. Na verdade, a gente aproximou do Kennedy há pelo menos 1 ano e meio, sabe, Kennedy? E foi uma aproximação muito justa. O Kennedy veio para nos ajudar numa reivindicação que a gente estava com o Estado. Não conhecia o Kennedy, não conhecia... É rainha, né? É a rainha. Nossa rainha. Pessoas... E o vereador Wagner. O Wagner já é meu amigo há mais tempo, a gente já tem uma história, mas essas 3 figuras incríveis nos ajudaram muito ano passado, não posso deixar de dizer isso. Sou coordenadora do Centro Mais Vida, da Macro Sudeste, que, na verdade, atende, além de Juiz de Fora, 93 cidades. É um orgulho para Juiz de Fora, para nós, fez 10 anos em dezembro, e é exatamente sobre o Centro Mais Vida, que é uma ideia da saúde do idoso, da área secundária, que é muito bacana, mas é como o Pitico falou, chamo de Pitico porque também é um amigo há muito tempo, né, Pitico? A gente tem muito que andar, a rede tem que melhorar. Essa saúde reativa, que são as doenças, como o Pitico começou a falar, as doenças infecciosas, trauma, além dessa medicina ser muito cara, obviamente ela é necessária, mas é com esse boom demográfico que a gente vê que, além de muito cara, é ineficaz. A gente precisa andar nessa situação. A ideia do Centro Mais Vida, como eu vou mostrar para vocês, não só a ideia e, obviamente, prestar conta para Juiz de Fora, minha cidade, que eu tenho muito orgulho de ser e de estar nessa Câmara. A gente sabe que tem muita coisa para andar, mas quando a gente vê uma Câmara lotada, a importância que esses vereadores, esses que eu citei, então, são os que, obviamente, mais perto de mim, mas a luta, o vereador Kennedy, desde o início que ele assumiu a presidência, a antiga presidente, a vereadora Ana, um trabalho incrível de aproximação e de proteção, para a gente não perder o que a gente já tinha. Então, eu não posso deixar de falar sobre isso. O Centro Mais Vida é um centro de referência da pessoa idosa, frágil, do Estado de Minas, ou seja, ele é todo bancado pela Secretaria Estadual, ele está dentro da CISPES, mas a CISPES aí é sede desse centro, esse centro é da Secretaria de Saúde do Estado, a CISPES foi provar que tinha condições de gerência, mas ele é realmente um centro estadual. Próximo. Como o Pitico falou, não teria a menor lógica estar aqui se não fosse esse perfil demográfico. Começo do século passado, 3% da população estava acima de 60 anos. A gente vê que em 2025, 15,3%,
15,6 é expectativa, é uma expectativa que para muitos isso vai passar, é mais otimista que isso. Hoje aqui em Juiz de Fora está em torno de 13,5% da população, ou seja, uma realidade, é uma mudança demográfica, se a gente olhar, uma mudança demográfica muito rápida, em 125, 150 anos, para uma população, realmente foi muito rápido. Próximo. Começo do século passado, a gente vivia, em média, até 33,7, quer dizer, 34 anos, e em 2025, a expectativa de vida brasileira, e a Juiz de Forana não está muito longe disso, será 80 anos. Pode passar? Para isso tudo, a gente está falando que envelhecer é realmente um grande benefício. A população quer envelhecer. E todo país que envelhece, a gente sabe que, ou menos, em algum grau, houve um ganho social, houve um ganho educacional, houve um ganho na saúde, mas o processo de envelhecimento traz com ele alguns desafios, alguns gastos que não se tinha no passado. E se o gestor não estiver atento nisso, ele é pego de calça curta. Aqui em Minas, o Centro Mais Vida, a ideia era imaginar Minas em 20, 25 anos, já programar esse boom que vai ser do Brasil em 2040 e 2050. Um parênteses, acredita-se que na metade da década de 40 para 50 já vai existir mais idosos brasileiros do que criança e adolescente. Os gestores, ou por bem ou por mal, vão ter que aprender a lidar, porque o idoso, em relação à saúde, que é onde eu milito e posso falar, o custo dele é maior. Mas ele é maior porque as doenças são crônicas, como o Pitico falou. Ninguém é um ex-diabético, mas eu posso ser uma diabética muito bem controlada. E isso nem impacta a minha vida se eu tiver condições de comprar o remédio, de ter acesso à mesma hipertensão, o mesmo, inclusive doenças neurodegenerativas, como Parkinson, precisa de uma rede adequada de prestação de serviço. Próximo. O envelhecer, ele pode ser saudável, que é o que a gente espera, e ver esse envelhecer como uma coisa benéfica, ou pode ser de uma forma que a gente faliu, que houve que a gente chama, não a gente, mas do ponto de vista internacional, que é o envelhecimento patológico, que é o envelhecimento anormal. E, diferentemente que muita gente pensa, até colegas meus médicos, eu não tenho que buscar o idoso que não tenha doença. O idoso pode ter a doença, mas tem que estar bem controlada. O que faz ele ser ou não bem-sucedido na terceira idade é a funcionalidade. Esse idoso tem que ser independente e autônomo, ou na melhor forma possível. Além dele ter todas as doenças controladas, ele tem que ter um engajamento social. Então, a saúde não é vista só em tratar a hipertensão, e sim de uma forma global. E aí entra o Centro Mais Vida, ou uma visão geriátrica internacional ampla. Tem duas coisas importantes que eu preciso mostrar para se evitar. Próximo. O primeiro, que é clássico, que é o efeito iceberg no idoso. Isso não é só no idoso, isso acontece numa avaliação superficial. Será que está tendo? Continua, gente? Ok. Esse efeito iceberg no idoso é muito visto quando o agente que está sendo o profissional, o médico, o nutricionista, a fonoaudióloga, só vê a ponta do problema. Se ele não fizer uma avaliação ampla, é como eu tratar a hipertensão de uma senhora de 78 anos, muito bem tratada, e descobrir no final do dia que ela quebrou as pernas porque eu não vi a osteoporose. Afinal de contas, a osteoporose não tem sintoma, só quando fratura. Se eu não fizer a busca ativa da qualidade do osso nela, eu só vou saber que ela tem osteoporose quando ela fraturar. Então, é importante uma avaliação ampla e sistematizada para buscar todos os pilares do idoso. Próximo.
E para isso é exatamente a avaliação do centro, que não só vê a doença, mas como faz uma avaliação da saúde mental, do estado funcional, que é a funcionalidade que eu falei para vocês, relativo à mobilidade, visão, audição, faz uma avaliação do humor, de comorbidades aí das doenças e o contexto social, a gente nunca pode esquecer, esse idoso é bem sucedido quando engajado socialmente. Próximo. Próximo. Bom, falar diretamente do Centro Mais Vida, nos últimos minutos, que é sempre importante a população saber, principalmente a Juiz de Fora, que vocês têm um presente aqui, que é o Estado só tem 3 centros, então não abrange 10% da população mineira. E como nós somos o piloto, continuamos atendendo, mesmo em toda a crise econômica da Secretaria Estadual, para 94 cidades. Eu vou dar os números de Juiz de Fora e vou dar os números das 94 também, porque aqui é uma prestação de contas diretamente de Juiz de Fora. Lembrar que o Centro Mais Vida, ele não atende porta aberta, o que é isso? O grande cliente técnico do Centro Mais Vida é a atenção primária, posto de saúde. O idoso vai no posto de saúde, ele vê se precisa passar, porque não é qualquer idoso, é o idoso frágil. Quem é o idoso frágil para geriatria e gerontologia? É aquele que tem mais chances de adoecer, de internar e até de morrer. Então, esse idoso, existe uma lista de situações para encaminhar para o Centro Mais Vida. E no Centro Mais Vida existe uma equipe clínica completa e vários exames também que são arcados pela Secretaria de Saúde Estadual. E, a partir daí, a gente envia no posto de saúde de vocês uma coisa que chama plano de cuidado. Nada mais é que uma gestão, é um documento de gestão clínica. Falar para vocês, se a gente não foi o primeiro do Brasil, de forma coletiva, fomos um dos primeiros a lançar, de forma coletiva, esses planos, esse documento de gestão, e que está sendo copiado até pela saúde privada, porque leva impacto, economiza, porque naquele histórico fica mais fácil para a equipe da atenção primária, e quando eu falo mais fácil, não só tecnicamente, como também para o gestor, onde ele aloca os recursos dele no lugar correto. Próximo. Doutora Elaine, nós vamos ter que seguir assim, a organização nossa, que são 10 minutos e são 8 palestrantes. Depois a gente deixa a senhora fazer as considerações finais. Sem problema nenhum. Tá bom? Então tá, muito obrigado, viu? Agora eu convido a ouvidora municipal de saúde, Samantha Bochear, que vai falar sobre a integralidade na saúde do idoso. Certinho. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer ao presidente da comissão do idoso aqui da Câmara, o vereador Kennedy, e parabenizar pela iniciativa, que é muito bem-vinda, principalmente em tempos difíceis, né? Nós não podemos esquecer da população que tem, por lei, assegurado determinados direitos, não são privilégios, que algumas pessoas acham que é privilégio, não, são direitos, né, conquistados com muito suor. Agradecer a rainha da comissão do idoso, gostei da expressão. E eu vou mudar até meu contato agora no WhatsApp, a rainha da Comissão do Idoso, gostei. Os presentes, palestrantes, todos atuantes, como muito bem disse nosso amigo Pitico, todos muito bem atuantes na questão da defesa do direito da pessoa idosa, que não é fácil, né, porque muita gente ouve não, o dia inteiro não consegue, não tem dinheiro, não tem isso, tem aquilo, e nós não podemos nos contentar, porque se a gente chegar no ponto de falar assim, é isso, e se reclamar muito não tem nada, aí realmente é lastimável, nós não podemos desistir. Eu trouxe uma apresentação, mas eu acho que eu não vou usar não, porque o tempo é pequeno. Eu vou tentar fazer, eu sou muito exagerada, né, é a minha cara, então eu trouxe vários slides. Numa outra oportunidade, eu gostaria de encontrar com os senhores e senhoras para a gente poder debater os temas que eu abordei, que realmente trata da integralidade ou da falta dela no Sistema Único de Saúde, mas infelizmente ficou muito longo pelo tempo e respeito aos demais colegas que vão falar. Eu vou fazer então um pincelamento daquilo que eu tinha colocado para apresentar.
Também não poderia deixar de parabenizar os outros vereadores, Juraci, Wagner, parabéns. Excelente trabalho de vocês nessa comissão do idoso, tá? Que nós possamos unir nossas forças e seguir rumo, né, à melhoria de assistência a esse público. A minha querida amiga Naed, que está sempre com a gente também, né, em outras ocasiões, os representantes de instituições aí renomadas na cidade. Começando, gente, queria dizer que os estudos, né, apontam que 75% dos idosos usam apenas o SUS. Né? Isso é um dado muito importante, né, considerando também as últimas situações aí, a gente acredita que nos próximos anos esse número vai aumentar, porque várias pessoas estão migrando mesmo para o SUS, pessoas idosas que pagavam antes plano de saúde e buscavam coberturas de consultas, cirurgias e até medicamentos oncológicos, não estão tendo mais, então elas estão migrando, principalmente pela questão da falta de poder econômico, elas estão migrando para o SUS, e isso a gente vê todo dia lá na ouvidoria, né? Inclusive é importante falar para vocês que 70% do público que procura ouvidoria é de idosos. Isso é interessante, porque a população idosa em Juiz de Fora, Pitico, ela é muito ativa. Ela busca o seu direito, ela exige o seu direito, que é, do ponto de vista legal, muito interessante citar. Né? Então, 75% das pessoas em pesquisa feita em 2015, não é uma pesquisa atualizada, foi a última realizada pelo Ministério da Saúde, usam o SUS. Aí os dados que o Pitico já falou, junto com a vereadora, né, 14,3%, e aí a doutora Elane também disse, dos brasileiros, né, são idosos. Então, em 7 décadas, o número de idosos vai aumentar cada vez mais, né? E a expectativa de vida também do brasileiro aumentou. E as doenças crônicas não transmissíveis atualmente afetam boa parte dessa população. E pesquisas anteriores promovidas pelo Ministério da Saúde apontam que 25,1% dos idosos têm diabetes, 18,7% são obesos, 57,1% têm hipertensão e 66,8% têm excesso de peso também. Esses dados representam, né, os motivos das mortes que essas pessoas também são acometidas. Né? Aí nós temos a Constituição Federal, no seu artigo 229, que coloca essa questão da responsabilidade que todos nós temos, independente de condição, de cargo, de função pública ou não, nós temos a obrigação de assegurar que o idoso ele tenha atendimento, que ele tenha uma vida digna. Então, eu digo que, apesar da lei trazer alguns cargos como garantes, né, da pessoa idosa, todos nós somos garantes, todos nós temos o dever de tratar a pessoa idosa com dignidade, com atenção, com interação, com respeito e proporcionar a essa população o melhor atendimento, né? Aí nós temos uma política nacional de saúde da pessoa idosa, que é a portaria 2528 2006, é uma portaria antiga, né, que ela existe, e a finalidade dessa portaria é criar uma política que segmentasse assistência e saúde para essa população. E essa portaria ela traz vários artigos interessantes. Eu destaquei o artigo 3º, que tem 3 incisos que são bem interessantes para a questão da saúde, e o 2º, por exemplo, fala que o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. O inciso 3º diz que o idoso não deve sofrer nenhum tipo de discriminação, e o inciso 4º, que o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política. Então, é mais mesmo uma questão de consciência, porque às vezes as pessoas, eles procuram muito o nosso serviço e às vezes ficam expondo situações, mas não sabem os instrumentos pontuais da lei, né? Falam coisas de forma genérica, e não é. Vocês têm instrumentos bem pontuais que consignam cada direito que vocês têm, e vocês têm que perguntar nos órgãos públicos quais são e aonde estão e como utilizá-los. Né? Nós temos depois o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, que em seus artigos 15 ao 19 só trata da questão da saúde. Por questão de tempo eu não vou declinar todos, mas eu vou ler o mais importante desses artigos, na minha opinião, que é o artigo 15, que diz que é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS. E atenção integral é isso tudo que o Pitico disse e a doutora Elane completou. É lá na promoção, na prevenção, nos cuidados, né, preventivos, até a assistência final do idoso. E vocês sabem, como eu também, infelizmente, que isso não é realidade no nosso dia a dia, no sistema público de saúde. Mas nós temos instrumentos que asseguram isso, né? Aí eu falei vários pontos aqui que poderiam ser abordados, mas infelizmente não vai dar para falar. Eu acho importante falar do artigo 16
Estatuto do Idoso, porque algumas pessoas ainda ligam para a gente ou procuram, porque eles têm dúvida com relação a acompanhante, ser acompanhante da pessoa idosa em instituições de saúde, tá? É um direito, tá? Está descrito na lei, então não há que ter dúvidas. E as pessoas ainda têm dúvidas e alguns profissionais ainda negam esse direito ao acompanhante da pessoa idosa, é muito comum. Lógico que existem situações muito específicas que esse acompanhamento não é possível, mas em regra, de uma simples consulta a uma internação, vamos dizer assim, comum, o idoso ele tem o direito de ter um acompanhante, sim. E a gente recebe lá, Jorge, ainda, reclamações e pedidos de consultas nesse aspecto. E isso deixa a gente muito preocupado, porque a prova inequívoca que o profissional lá na ponta, né, ele está desinformado. E isso acontece, o que não é pecado, né? Mas nós temos que combater isso. Inclusive, a própria política diz que uma das diretrizes da política nacional da pessoa idosa é que os trabalhadores de saúde sejam de forma contínua capacitados e qualificados para atender a pessoa idosa. Então, um dos elementos dessa qualificação é a questão dessas informações e dessa disseminação mesmo de informações para as pessoas e aqueles que, porventura, venham acompanhar, né? E quando os direitos são negados, como que a gente vai agir? Pessoa idosa ou o seu representante. Nós temos órgãos como o Ministério Público, nós temos a Comissão de Idosos da Câmara, nós temos o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, nós temos os CREAS, nós temos a Ouvidoria de Saúde, nós temos a Promotoria do Idoso. Então, nós temos alguns órgãos que devem ser acionados para a garantia desses direitos, né? E eu sempre gosto de falar, não vai adiantar nada. Gente, não vamos cair nesse jargão, porque 80% das pessoas que falam que na ouvidoria não adianta nada, nunca foram lá. Eu tenho como provar para vocês, né? É impressionante, eles falam que não vale nada, que não adiantou, mas nunca procuraram. Aqui na Câmara, a mesma coisa. Fala que não resolve, gosta. Cada um está atuando no seu quadrado, gente. E a gente não deve atuar sozinho. Nós precisamos da força, da boa vontade, da atuação de todo mundo. Porque o que nós defendemos não é pessoal. Entendeu? E se for pessoal também, tem que ser combatido. Aí sim a gente tem que criticar, fazer o que vocês estão fazendo aí. Porque são poucos que se prestam a sair de casa num dia frio, igual está hoje, larga as famílias, larga seus animais de estimação para vir discutir sobre política pública. Não política partidária, política pública, que é o interesse de todos nós, tá? E nós temos alguns serviços ofertados, eu não vou ter tempo de falar de cada um deles, mas eu estou aqui para o debate, mas nós temos alguns serviços, sim, ofertados na cidade de Juiz de Fora. Mas, infelizmente, eu não vim aqui para poder falar mentira para ninguém, todos eles, sem exceção, estão com algumas dificuldades, seja de recursos humanos, seja de equipamentos, infelizmente. E isso nós não vamos resolver amanhã. Não vamos resolver aqui agora, mas nós vamos resolver com o tempo, com a boa vontade, com a atuação de cada um de nós, cada um fazendo o seu papel, vocês exigindo os direitos de vocês, vocês cobrando das pessoas de forma correta e não desanimando que amanhã será um novo dia, tá? E para finalizar, eu gosto de deixar uma frase que também está no slide que eu não vou apresentar, que é: sejam felizes, envelheçam bem e ajudem os outros a envelhecerem bem também, porque vocês são exemplo para nós e para várias gerações que ainda virão. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Com a palavra, o secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Jorge Gonçalves Ramos, com o tema O papel do Conselho Municipal de Saúde na defesa da saúde do idoso. Boa tarde, presidente. Kennedy, presidindo essa sessão, nossa princesa, rainha, grande guerreira. Tive a oportunidade de conviver com a vereadora Ana no momento da comissão. Hoje faço parte não marketing não, faço parte da Câmara Sênior, né, dessa casa. Cumprimentar nossa grande amiga, doutora Ana Ed, saúdo todas as mulheres, Joãozinho, Raimundo, não vou falar o resto, né, doutor Antônio, enfim, os componentes da mesa. Já foi dito. Eu acho que nós não temos mais que discutir legislação, não temos que discutir portarias, nós temos que discutir o direito efetivo. Nós temos que garantir que as pessoas tenham, né, o seu envelhecimento, a sua vida um pouco mais prolongada, com qualidade. Não vamos ficar falando mais de legislação, não vamos falar portaria de Constituição, porque isso para mim já é ponto pacífico.
pedir desculpa aí aos meus dois amigos Juraci e Wagner. Mas o que eu gostaria de abordar é que, apesar, o Pitico falou aqui que a gente tem um departamento, mas o SUS tem uma grande dívida com a população idosa. E eu tenho 66 anos de idade. Outro dia eu falava com a minha esposa assim, cara, eu não consigo me ver ainda me chamarem de velho. Eu não sou velho. Eu sou muito bem. Então, assim, o que é ferro velho, né? Parece que é uma coisa imprestável, que não serve mais. Não é isso, não. Nós somos pessoas idosas, conseguimos chegar até então. E não quero ser, doutor Elaine, um idoso frágil, não. Não quero. E por isso que eu acho que o departamento e o município, o Estado e a União tem que atuar muito na questão da promoção, da prevenção, para que a gente não seja um idoso frágil. Aonde eu perca a minha capacidade de ir a um banco. Aonde eu perca a minha capacidade de pegar uma condução, aonde eu perca a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Isso eu não quero. Isso eu não quero. Eu quero chegar aos 90 sabendo de que eu tenho a minha capacidade intelectual e mental. E para isso é preciso que o poder público trabalhe na questão da promoção e da prevenção. Nós tivemos vários momentos em nossa cidade que nós tínhamos nas unidades de saúde, e aí nós temos conselheiros, que nós tínhamos grupos de caminhada, nós tínhamos parcerias com as universidades. E chega um determinado momento da política que a política do eu, é meu governo e eu não vou mais fazer isso. Está errado. Está errado. A política de atenção às pessoas, de um modo geral, vereador Kennedy, é política pública para as pessoas. E é muito fácil a gente ficar falando de política pública. É muito fácil, é um termo recorrente. Mas o que eu gostaria muito é que essas coisas não fossem uma política do meu governo, dos meus 4 anos de governo, que fosse uma política de Estado. Estado no conceito de entes federados. Estado no conceito de que eu vou chegar e essa política existe e ela tem que ter um processo de continuidade. Aí nós vamos ter resultado. Aí, doutora Elaine, não teremos que encaminhar para a CISP, por Mais Vida, e vocês fazerem uma contrarreferência num plano de cuidado, que muitas vezes esse plano de cuidados, as próprias pessoas também não dão valor a ele e ficam com ele para si. Esse plano de cuidados, ele tem um trabalho fantástico. Agora, é preciso que o outro lado dê o retorno com relação à continuidade. Porque não adianta você chegar na CISP e fazer o diagnóstico, você sai com um plano de cuidado, ok, beleza. Mas vamos lá, carência socioeconômica das pessoas. Às vezes é prescrito no plano de cuidado um determinado tipo de alimentação, às vezes é prescrito no plano de cuidados, e é fantástico. É um programa do Estado que teve, inclusive, ameaçado financeiramente, falo aqui de cadeira, isso está gravado, isso foi no Conselho, teve ameaçado de ser extinto. O Conselho, então, fez o seu papel. Fizemos o papel que o Conselho tem que exercer. Vocês não me veem aí falando aos 4 cantos. Nós fizemos o nosso trabalho, que foi justamente não deixar que o Centro Mais Vida fosse por água abaixo. Não deixamos. Fincamos o pé na situação e falamos não. E fizemos com que o Estado garantisse o processo de financiamento. E pelo menos até então, atrasos nos repasses. Vocês pensam que o Estado está? Não, não está não. Então o que a gente gostaria é que não chegássemos ao fim da nossa vida sendo esse idoso que perdeu a capacidade de deambular, perdeu a capacidade de ser ele. E eu vou deixar aqui uma mensagem. Nós vamos estar abertos aí, vai ter uma pergunta para responder. Mas quando você olhar para o Jorge, não precisa ter pena de mim, não. Não tenha pena de mim. Eu só quero uma coisa: devolva a minha capacidade de viver. Só isso. Muito obrigado. Nós agradecemos aos palestrantes do evento na área da saúde e agora vamos dar início à segunda parte do simpósio, que vai ser voltada, que é voltada para a assistência social e o idoso. Convido agora a subsecretária de Assistência Social, Carla Salomão, que vai falar sobre as políticas públicas no município, no âmbito da assistência social para o idoso. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores, a extensão da mesa, a mesa e a extensão da mesa. Boa tarde a todos da plenária. Boa tarde.
Então, meu nome é Carla Salomão, eu sou assistente social, hoje eu estou na subsecretaria da Secretaria de Desenvolvimento Social, hoje eu estou representando a secretária Tami, que está de férias, não está na cidade, senão ela estaria aqui. Então, a minha missão é falar aqui da política de assistência social. Eu uso uma apresentação, espero que não fique chata para vocês, mas eu acho importante vocês estarem familiarizados e entendendo alguns termos, até para quando a gente fala de direitos, de cobrança, de buscar acesso, a gente tem que entender a política, né? Então, eu vou falar nessa apresentação. No seguinte, pode passar, por favor. Então, olha só, o que essa lâmina, que ela está cheia de coisas aí, mas ela quer de fato dizer? A política de assistência social, o marco dela é a Constituição de 88. Então, aqui, o que a gente tem que destacar? Que a assistência social passou a ser um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, aquela questão que a gente fala do favor, né, do atendimento, ser por favor, por filantropia, não é isso. Nós estamos falando de uma política pública de assistência social que faz parte ali da Seguridade Social junto com a Previdência, junto com a Saúde. Ela não é contributiva, não precisa pagar para participar de atividades e serviços e programas da assistência social. Então, isso a gente tem que estar atento, porque essa coisa da política e não do favor, a gente tem que estar atento à qualidade do atendimento, à qualidade dos profissionais, né? Apesar de ser da Constituição de 88, muita gente ainda tem essa noção do favor. Estou te dando, você tem que me agradecer. Não é isso. É uma política pública de direito do cidadão e dever do Estado. Pode passar, por favor. A assistência social, espero não ficar muito chato, mas assim, só para dar um panorama para vocês, com certeza vocês já ouviram falar, né? Nós temos 3 objetivos na assistência social, são 3 funções na assistência social. A proteção social, proteção básica e especial, a vigilância social e a defesa de direitos, né? A proteção básica ela é preventiva, eu vou falar um pouquinho ali na frente, e a proteção especial ela já é para quem está com situações de risco, com seus direitos violados. Quando a gente fala de vigilância na assistência, ela é uma coisa nova na assistência social, aí é onde a gente vai acompanhar, identificar as vulnerabilidades e ver as possibilidades de atendimento. E a defesa de direitos é essa busca mesmo de acessos, né? E a gente está falando aqui de direitos coletivos, inclusive da pessoa idosa. Pode passar, por favor. Então, aqui eu só vou... É um desenho que eu utilizo para ficar, né, mais fácil. Então, a proteção social, da assistência social, ela é dividida em básica e especial. Antes da política de assistência, as pessoas eram vistas como um bloco único, com as mesmas vulnerabilidades, com as mesmas necessidades, portanto, com as mesmas necessidades de intervenção. Hoje, não. Né? Elas são separadas. Na proteção básica, a gente trabalha a prevenção, falada aqui, né? Estou aqui colocando essa cordinha, né, ainda inteira, vamos dizer assim, não esgaçada, a gente trabalhando na proteção, na promoção, na proatividade do serviço. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. A proteção especial, ela é dividida em média e alta complexidade. Quando eu pego essa cordinha, vamos dizer assim, né, na básica ela estava inteira. Na proteção especial de média complexidade, ela começa a esgaçar. Quer dizer, eu já tenho meus direitos violados, mas meus vínculos não estão rompidos. Eu ainda estou no bairro, eu ainda estou na família, mas, no caso do idoso, pode estar sendo explorado economicamente, pode estar sendo negligenciado, vivendo maus tratos. Aí é a média complexidade que vai atender. Eu já vou explicar quais os equipamentos são da média. Quando eu falo em alta complexidade, a corda já arrebentou. Os meus direitos estão violados e os meus vínculos estão rompidos. Aí eu estou falando das instituições de longa permanência. A gente falava antigamente asilo, hoje a gente não fala assim, a gente fala em acolhimento institucional,
né? Então, assim, ali os meus direitos podem já estar violados e os meus vínculos rompidos. Não estou mais na família, né? Não estou mais no bairro que eu estava, estou numa instituição de acolhimento. Pode passar, por favor. Deu aí? E isso aqui, quando a gente fala no atendimento da assistência social, a gente tem... por que eu vou atender? Para que eu vou atender? Dentro da política de assistência, a gente tem 5 seguranças que devem ser garantidas ou afiançadas. Parece um pouco assim subjetivo, parece pouco concreto, mas são importantes. A assistência social, ela vai tratar, nesse seu atendimento, ela vai tratar da renda, quando eu falo de um Bolsa Família, quando eu falo do antigo LOAS, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Essa é uma garantia da renda na assistência social, apesar de ser executada pela Previdência. A gente fala da acolhida, então a gente não pode cercar só as pessoas com a renda, mas com a renda, com a acolhida, com o desenvolvimento da autonomia, com o resgate de vínculos familiares e comunitários, com a questão da sobrevivência em riscos. Então, aqui estão o que o atendimento da política de assistência social deve buscar, né? Pode passar, por favor. Eu não vou me prender muito aqui, não, mas aqui a gente faz um paralelo, o que era assistência antes, quando ela era favor, e o que é assistência hoje, quando ela é um direito. Então, ela era fragmentada, pontual, atendia, dava uma cesta básica e acabava por ali, né? Ela tinha ausência do Estado, ela era focada na oferta. Eu quero abrir um centro do idoso no bairro X. Por quê? Porque eu quero, porque é lá que eu gosto, é afinidade minha. Hoje, não. Ela é focada na demanda. Teria que ser focada e tem que ser focada na demanda, num diagnóstico, num estudo, para você poder fazer a oferta depois de verificada a demanda, né? A questão dos profissionais, houve uma ampliação dos profissionais. Vocês que aqui alguns, acho que muitos, frequentam serviços, vão se deparar não só com assistentes sociais, mas com psicólogos, com outros profissionais, com pedagogos, com professores de educação física, né? Não é especificamente do SUAS, mas eu sei que vocês têm uma gama de atendimento de profissionais de diversas áreas, porque a política pede diversos olhares, né? Se a gente atende questões complexas, né, a gente tem que ter diversos atores aí. E por fim, nesse quadrinho, o que eu quero destacar? Antes, tudo cabia na assistência social. Tudo cabia na assistência social. Quer dar alguma coisa a uma pessoa vulnerável, vai ser na assistência social. Hoje, não. Hoje, a assistência social ela é tipificada. Existe um rol de atividades, de serviços, de programas, de ações que estão descritos ali o que a assistência social tem que fazer e precisa fazer, é a profissionalização dela. Pode passar, por favor. Aqui, eu vou tentar fazer um paralelo, está muito pequenininho, eu sei, vou tentar destacar somente os atendimentos aos idosos, aos serviços dessa resolução de tipificação aqui, que é a Resolução 109 de 2009, eu vou falar o serviço e vou falar o número de vagas que a gente tem de atendimento. Se vocês estiverem em algum atendimento, vocês vão se identificar e vão se reconhecer, né? Assim. Olha só, a gente falou que tem a proteção básica, proteção especial. Na proteção básica, eu tenho os CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. São 11 unidades de atendimento. Não sei se tem algum aqui, alguma pessoa idosa que faz parte de um serviço dentro do CRAS. São 5 CRAS que atendem grupos de idosos também, né? Além do atendimento à família. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nós temos aí mais de 500 vagas, mas aí quando a gente conta o Centro de Convivência do Idoso, que atende só 400 por dia, ele tem lá 1.945 inscritos, né? Tem o Santa Helena, Olavo Costa.
Vou ter que parar, então. Isso. Rogério me complementa depois. Ok, muito Tá? obrigado. Uma pena. Obrigada a vocês. Dando continuidade ao simpósio, eu convido agora o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, o senhor Antônio Hugo Bento, para falar sobre o tema o Conselho Municipal de Assistência Social e o seu papel dentro da política para o idoso. Eu cumprimento o Kennedy e, na pessoa dele, os demais vereadores, parabenizo pela essa importante iniciativa. Damos boa tarde a todos os presentes. Eu vou fazer uma leitura, até mesmo porque, como nos foi colocado, né, que é para a gente ter o cuidado da gente não estar falando a mesma coisa. Aí, quando a Carla começa a falar, comecei a ficar um pouco preocupado, porque muitos que eu iria estar colocando, ela já mencionou aqui. Como eu tenho que estar falando sobre o Conselho de Assistência Social, o seu papel dentro da política para as pessoas idosas, o que eu vou estar lendo aqui é que, dentro de uma proposta de abertura política, a qual culminou com a elaboração e implementação de uma nova Constituição em 1988, foi inserida a participação popular. E é nesta participação que está o controle social através dos conselhos de políticas públicas. Estes são compostos tanto por membros do governo quanto da sociedade civil organizada, estando presente nos 3 entes federativos, sendo fortes, atuantes e antenados com seu papel. Esses conselhos é o governo local de seu público no município, sendo sua função o de formular e propor propostas, submeter as mesmas à aprovação e acompanhar a execução das políticas públicas, bem como o de fiscalizar quanto à aplicabilidade desses recursos públicos nessa política e incentivo à participação popular. Como já mencionado, embora esteja inserido na Constituição de 1988, a fim de normatizar e disciplinar a implementação dessas políticas, bem como a participação popular, se fez necessário a elaboração de leis, as quais, além do já mencionado anteriormente, trouxe também a institucionalidade da proteção à pessoa idosa no país, levando a assistência social através da Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, também conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, ao afastamento da velha prática do assistencialismo, deixando de ser rotulada como tal, com um forte princípio alicerçado e identificados com os princípios da ética profissional, da honestidade, sinceridade, equidade, justiça social e vislumbrando a autonomia do cidadão para a assistência social, segundo Pereira, a ter a seguinte definição: a Constituição Política da Seguridade Social, que, ao lado da saúde e da previdência, deve contribuir para a implementação da cidadania, à medida que incorpora no circuito de bens, serviços e direitos usufruídos por uma minoria, em detrimento de uma parcela da população tradicionalmente excluída, alijada desse circuito. B. É uma intervenção positiva do Estado que, com o apoio e parceria do controle social, corrobora na implementação desse direito social adquirido, não sendo, portanto, um direito individual, se complementando enquanto Estado com sua garantia e provisão. Não podemos deixar de salientar aqui que esse comprometimento por parte do Estado não significa, como muitos pensam, um paternalismo ou tutela do Estado. É uma obrigação que deve ser encarada por ser de sua alçada, uma vez que, dentro da ampliação da democracia, lhe foi confiada esse poder pela sociedade.
No atendimento a grupos particulares, dentre os quais destacamos a pessoa idosa, a política pública de assistência social pauta-se pelo princípio da democracia participativa como um contrapeso ao domínio da democracia representativa, trilhando duas linhas de atuação tais quais a descentralização político-administrativa e a participação popular, através de uma participação direta ou através das organizações representativas, elaborando ou formulando propostas, viabilizando sua implementação, privilegia duas linhas de atuação, a da descentralização político-administrativa, como já mencionado, e a participação da população, seja de forma direta ou por meio de organização representativa, na formulação e implementação de políticas, bem como o controle desta. Em relação específica às pessoas idosas, a política pública na área da assistência social é uma área estratégica, com uma grande cobertura em todas as unidades de federação. A transferência de renda à pessoa idosa sem condições de prover o seu próprio sustento ou de ser provida por sua família e a proteção social especial básica à pessoa idosa são políticas implementadas a nível federal a essa população. No âmbito das esferas estaduais, municipais ou no Distrito Federal, vamos encontrar várias outras políticas desenvolvidas pelos respectivos governos que, em parceria com o governo federal ou com instituições privadas, prestam serviços especiais, tais quais distribuições de benefícios eventuais, criação e regulamentação de atendimentos em unidades de acolhimento, realização de programas educacionais, de atividades culturais e a isenção fiscal por parte do governo federal de entidades particulares, entre outros, sendo esses alguns dos benefícios direcionados à população idosa, no que faz do Conselho de Assistência Social, juntamente com o Conselho da Pessoa Idosa e outros conselhos afins de políticas públicas em nosso município, uma importante instância desse controle social. Então, como acabo de falar aqui, a Constituição de 1988 ela foi muito importante, porque ela fala que o poder público são discricionário, quer dizer, o presidente da República, o prefeito, o governador, o vereador, assim como a justiça, eles têm todo o direito de estar encaminhando e de estar levando sua proposta. Mas, em relação à mesma Constituição que a que me refiro, nós temos o controle social. Então, a nossa infelicidade, o que a gente percebe que já passados esses 30 anos dessa nossa Carta Magna, é essa nossa dificuldade de estar lidando com o poder público, de estar respeitando este controle social. Talvez, muitas dessas nossas mazelas que a gente tanto fala aqui no dia a dia, estaria sanado se esse controle social estivesse sendo ouvido através das nossas plenárias, através das nossas conferências, né? Tanto a nível municipal, quanto estadual e federal, muitas dessas mazelas a gente poderia estar sanado. Eu fico muito satisfeito de estar aqui vindo, né, a estar falando aqui com vocês, porque, principalmente eu que já estou próximo, né? Nós sabemos de todas essas mazelas, de todas essas problemáticas, até mesmo dessa dificuldade que a população tem, porque, infelizmente, nosso país é um país racista e que divide as pessoas e que muitos de nós não conseguem nem estar alcançando e nem ter atendimento adequado, seja na saúde, seja na assistência social, conforme muito bem colocou o Jorge. Então, a gente fica até satisfeito quando a gente olha, quando eu estou olhando aqui, que eu vejo várias pessoas que carregam melanina, conforme eu carrego, está aqui, né? Que já ultrapassou os 60 anos, e eu que estou aqui, que a partir do ano que vem vou estar também fazendo parte, né, dessa política. Eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês e parabenizo todos vocês que estão aqui e convido, né, para uma vez por mês estar participando das reuniões, seja no Conselho de Saúde, seja no Conselho de Assistência Social, seja no Conselho da Política para a Pessoa Idosa, que é através de nós, da nossa participação, é que nós podemos estar, de fato, cobrando do Estado, comprando na Prefeitura, né, essas políticas para que, de fato, elas sejam implementadas e que não se torne a lei não se torne uma lei morta, né,
que não adianta você ter a lei, que no papel cabe tudo, agora a prática no dia a dia que é uma dificuldade, e é somente com a nossa participação que a gente vai conseguir estar fazendo com que, de fato, essas políticas sejam implementadas para poder estar sendo resolvidas na situação do nosso dia a dia. Muito obrigado a vocês. Convido agora a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Lidiane Charbel Souza Pérez, para falar sobre o papel do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa na defesa e promoção do idoso. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a mesa e a extensão da mesa nas pessoas do vereador Kennedy, o atual presidente da comissão, e da Ana, a ex-presidente. O Hugo, né, já falou um pouquinho o que é um conselho, né, o que ele representa hoje é o Conselho de Assistência. E hoje, né, eu estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu comecei a minha trajetória na área do envelhecimento em 2011. E foi através de um público que eu vejo aqui, né, muitos idosos, mas eu vejo 2 representantes. Se tiver mais alguém, me desculpe, mas é porque eu não estou reconhecendo. Sou Antônio, Raimundo, eles são de LPIs. E eles trabalham com o público idoso, que é o público invisível para a sociedade. A gente, quando pensa essas políticas públicas, a gente pensa no idoso que está atendido, né, nos serviços de convivência, na assistência, naqueles que perpassam pelos diversos órgãos do SUS, mas e os idosos acolhidos? E foi esse incômodo que me fez, em 2011 mesmo, entrar no Conselho do Idoso. Né? E é um conselho que eu tenho uma verdadeira paixão de estar à frente e visto mesmo a camisa do conselho. A gente passa, né, por algumas situações difíceis, né? São contextos socioeconômicos, a conjuntura política difícil. E aí a gente tem que aproveitar esses momentos e fortalecer a nossa luta. Fizemos uma conferência na semana passada, né, da qual a gente fez uma mesa de abertura que foi muito bem representada, né? Temos aqui o vereador Kennedy, que estava também presente na mesa, e isso mostra a responsabilidade que essas pessoas públicas têm com a pessoa idosa. E a gente teve o nosso principal público presente, firme e forte na garantia desses direitos, ou na luta por esses direitos, que são vocês, pessoas idosas. Eu não poderia deixar passar em branco, né, nesse momento, uma coisa que está acontecendo no nosso cenário nacional, que foi o decreto do atual presidente, que extingue 35 órgãos de garantias de direito. E você perder 35 desses conselhos e comissões é algo extremamente grave para o processo democrático. Eles estão esfacelando o controle social e aí eles começam em âmbito nacional, onde você precisa provar sua relevância social em 60 dias. E aí, por conta do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa ter sido criado via decreto, o rebatimento é maior, porque a gente não sabe se ele terá chance diante desse decreto da sua existência. E isso vai impactar muito no nosso município, principalmente no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A gente, como o Hugo disse, né, a gente está na Constituição, o controle social ele é por lei, mas se a gente vê uma política pública enfraquecida lá de cima, como que a gente mantém essa política pública em âmbito municipal e estadual? Né, fizemos uma conferência que, na minha avaliação, enquanto presidente, ela foi acima das nossas expectativas, acima do que a gente estava pensando, por mais dificuldades que a gente teve em construir essa conferência. E aí a gente fica pensando, vamos mandar as deliberações para o Estado, vamos enviar os relatórios, né, aqui para o município, vai chegar na Câmara, vai chegar o prefeito, vai chegar
à promotoria e aos outros órgãos que trabalham com a pessoa idosa, e principalmente vai ser a Bíblia que essa gestão atual vai deixar para a próxima gestão, que se inicia em julho desse ano. E aí a nossa luta tem que ser forte no contexto de garantir minimamente que as proposições pensadas, votadas e discutidas por toda a população idosa, ou parte dela, que estava presente na conferência, seja garantida. E aí a gente pensa que o Conselho, ele não pode ser um órgão isolado, né? As pessoas precisam entender o que de fato faz o controle social. A gente não fica ali nas plenárias, né, discutindo coisas que a gente não são palpáveis. A gente não está ali para ficar só sonhando questões que não são palpáveis, mas a gente luta que essa política pública, no caso do idoso, seja de fato efetiva para essa população. E aí, quando a gente está no conselho, ou quando chega algum conselheiro, o mais importante que essa pessoa precisa saber, né, a gente fala, né, nessa gestão atual, é uma marca que a lei municipal da criação do conselho, seu regimento interno, ele não tem que ser o fim do conselho, né, do conselheiro. Eu vou entrar no conselho e aí o meu objetivo vai ser saber cada artigo, cada parágrafo dessa legislação. Ela tem que ser a base. Então, a gente tem que ter as legislações municipais como base, mas, principalmente, a gente precisa entender o que é esse processo de envelhecimento. Qual que é a rede de atuação desse processo de envelhecimento? Porque, afinal de contas, a gente está envelhecendo a cada dia. A gente não envelhece só quando a gente cronologicamente faz 60 anos. Opa, fiz 60 anos, sou idoso. Não, a gente está envelhecendo a cada dia. E aí a gente precisa conhecer esse processo do envelhecimento para que a gente possa pensar naquele público que está lá no abrigo. Vou dar o exemplo do Santa Helena pela presença do São Antônio. Mas não só o abrigo Santa Helena, outras ILPIs. Então eu preciso pensar nesse público que está ali, por qualquer motivo que seja, ele ainda é idoso, ele ainda tem a sua identidade, ele ainda tem as suas vontades. A gente precisa pensar no idoso de todos os bairros, não só aqueles que estão frequentando os serviços que a rede de assistência oferece. E aí o papel do conselho é justamente esse, né? A gente fala assim, o conselho fiscaliza, né? O conselho certifica, mas acima de tudo, o conselho quer aproximação com essas entidades. Nessa gestão atual, a gente tem uma listagem, né? São 42 entidades hoje, entre LPIs e outras, né, entidades que têm projetos, programas e serviços inscritos no Conselho. E isso é muito pouco diante da oferta que a rede com certeza tem, né? São associações de moradores que ainda não estão inscritas ou certificadas no Conselho. E o Conselho trabalha não só nesse papel fiscalizador, nesse papel de cobrar, mas ele trabalha justamente visando auxiliar, né, assessorar o poder público na criação de políticas públicas que sejam de forma efetiva e que atenda ao idoso, desde a Zona Norte ao da Zona Sul, que atenda o idoso mais vulnerável ao que tem também condições socioeconômicas melhores, que atendam essa população de forma digna, como bem mesmo a Carla colocou, né? Tudo caía antigamente na assistência, né? Ou então, e a gente via a assistência como algo assim, não deu certo, joga para assistência, mas é o público que qualquer coisa serve. Então, qualquer política serve. E aí o controle social, os conselheiros, né? Sociedade civil e governo, temos sim os nossos embates políticos, temos sim as nossas divergências, mas a gente trabalha todas as plenárias e até muito mais fora das plenárias na tentativa de chegar no consenso de informações, no consenso de ideias. Esse debate que a gente faz não é
a gente tem que ter a maturidade de entender que não é a pessoa X contra a pessoa Y, mas são as ideias que têm que ser debatidas. Tem hora que o governo tem que recuar, tem hora que a sociedade tem que recuar. Tem que haver um consenso entre esses dois setores, sociedade civil e governo, para que o maior beneficiário dessas políticas, que são vocês, pessoas idosas, possam, de fato, sentir que essa política, sentir o pertencimento de vocês nesse espaço, como seres que têm identidade, que têm autonomia, que têm toda uma trajetória de vida, que a gente, através do Conselho, busca resgatar isso. Então, a gente, só para encerrar minha fala, é a gente ficar atento mesmo a esse movimento nacional. Se estão acabando, desmantelando as políticas públicas em âmbito nacional, é hora da gente fortalecer aqui no município o controle social, os conselhos de direito. Com a palavra, o responsável pelo apoio técnico ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e coordenador do Núcleo Travessia do bairro Vila Olavo Costa, o senhor Rogério de Souza Rodrigues, que vai falar sobre a política para a pessoa idosa no Sistema Único de Assistência Social. Boa tarde a todas e todos. Eu queria parabenizar, agradecer o convite por intermédio do nosso presidente Kennedy, a nossa eterna presidente também, rainha, vereadora Ana, saudar o senhor Toninho, o senhor Raimundo, o senhor João, a toda a companheirada que está nessa mesa, que milita há anos já na defesa da pessoa idosa, e dizer com muita alegria, né, ao ver tanta gente engajada, tantas pessoas idosas, para quem nós trabalhamos, para quem nós fazemos política pública, estarem aqui num dia frio como esse, presentes, com um senso não só de pensar nos direitos, mas também de exercer o seu dever de cobrar dessa casa legislações, de cobrar do Executivo que as leis saiam do papel, porque o papel aceita tudo, presidente Kennedy. As nossas leis são perfeitas. A nossa Constituição, ela é rasgada todos os dias. Nós temos o Estatuto do Idoso, e o Jorge colocou muito bem isso aqui. Nós não precisamos discutir isso mais, não. A gente não tem que discutir. Já é ponto pacífico, está ali. Só que direito não dá em árvore. E direito tem que ser buscado. Para isso, nós temos que investir em informação, que é o que nós estamos fazendo, e informação cidadã. Formação crítica. Então, nós temos muitos motivos para comemorar na cidade de Juiz de Fora. Embora o cenário, né, o dia esteja frio, né, e o cenário parece que esteja tenebroso no nosso país, mas a nossa cidade de Juiz de Fora tem motivos para comemorar. Primeiro, estamos vindo de uma conferência do idoso em que o prefeito assumiu que o Conselho do Idoso não vai acabar. Isso foi uma grande vitória para Juiz de Fora. Então, temos que reforçar isso sempre. Segundo, temos um Conselho de Saúde aqui presente, um Conselho do Idoso, um Conselho de Assistência extremamente maduros, fortalecidos, com discussões sérias, fazendo propostas, resoluções exequíveis, porque não adianta a gente viajar também na maionese, porque aí eu vou começar agora a entrar nos problemas, presidente, né? Então, nós temos que comemorar ainda, ter um legislativo com vereadores engajados, que estão aqui presentes na Comissão Permanente do Idoso, alguns que não puderam estar aqui. Queria até fazer uma recomendação, acho que a comissão precisa ser Comissão Permanente da Pessoa Idosa, não só Comissão Permanente do Idoso, até porque, meus amigos idosos, as idosas estão muito mais presentes aqui do que nós idosos. Nós idosos não, eu estou caminhando para lá ainda, né? Eu tenho dito que eu estou falando que tem 60 para dizer que eu estou bem, sabe, Kennedy? Mas eu estou longe ainda. Mas nós estamos fazendo política para nós. Só não vai ser idoso quem morrer antes, né? Quem não morrer antes vai ser idoso. Então, nós estamos legislando e trabalhando em causa própria. E temos que garantir respeito e dignidade para todos vocês que estão aqui. E falar com vocês que vocês têm que nos cobrar. Nós somos servidores públicos, muito que estamos aqui. E discutir a política de assistência social, e aí a gente vai começar a entrar nos problemas, né? Se a gente avaliar, né, nós tivemos avanços.
a nossa subsecretária colocou aqui a tipificação do serviço, foi essencial de estar tirando a palavra asilo, ter serviço de convivência, conviver num ambiente saudável, transforma vidas. A gente sabe o quanto que isso colabora no processo de envelhecimento ativo e saudável, não é? Nós temos lá serviços na média complexidade, com atendimento psicossocial, nós temos os abrigos com excelência, nós temos os CRAS trabalhando com grupos de idosos, com serviço de convivência, nós temos muitas ações na nossa cidade. Mas eu quero também reforçar o papel dessa Câmara, que tem aqui hoje uma comissão que é permanente, para discutir a questão dos idosos. E que em todas as reuniões que a gente participa, a gente vê a presença maciça de vocês. Porque nada sobre vocês sem vocês. São vocês que vivenciam, são vocês que vão apontar o que vocês querem. E nós vamos dizer o que nós podemos. Nós temos limites. E temos que trabalhar para aumentar os limites do possível. Em 1900, gente, uma pessoa com 42 anos de idade era considerada idoso. Em 1900. Hoje, nós já estamos aí com previsões para 2030, pessoas vivendo até os 120 anos de idade. Mas nós queremos viver muitos anos, queremos, mas nós queremos viver muitos anos com qualidade de vida. Né? Então, é isso que nós precisamos discutir. Embora, vereador presidente Kennedy, eu venho aqui falar um pouco desse cenário da assistência social, e a Carla já trouxe, e aí eu vou começar algumas problematizações aqui. Eu não sei se todos conhecem, é claro que eu acredito que não, né? Mas a Lei Orgânica de Assistência Social, ela é muito subjetiva, sabe, vereador? Ela precisa ser repensada. E eu sou assistente social de formação, crítico à nossa legislação, por quê? Ela traz duas coisas que para mim são sérias. Primeiro, a garantia de mínimos sociais. Para mim, isso é dar ração para manter o gado vivo. Nós queremos o máximo, nós não queremos nem o mínimo. E outra coisa, ela traz o cofinanciamento dos 3 entes. Governo federal, estado e município têm que contribuir para o custeio dos serviços. Hoje, Juiz de Fora paga 80% até 90% de todas as suas parcerias com recursos do Tesouro Municipal. E aí eu vou dizer uma coisa, vereador, nós temos que dar salvas de palmas para as entidades que estão aqui, parabenizar e agradecer de joelhos, porque são entidades sérias como o Abrigo, como a MAC e outras tantas entidades dessa cidade, que fazem verdadeiros milagres para poder dar qualidade para essas pessoas. Não se faz política pública sem recurso, não se faz política pública sem controle social. Então, nós precisamos começar a lutar para que a gente possa ter, não só orçamentariamente, a garantia do orçamento, mas nós precisamos ter também o financeiro ali garantido. E aí eu digo, dê dinheiro para a política pública e a coisa vai andar. Agora precisamos otimizar também os recursos que nós temos. E aí foi muito bem já colocado aqui anteriormente, não basta apenas colocar recurso financeiro. Nós temos que ter educação permanente dos trabalhadores que trabalham na saúde, que trabalham na assistência social. No novo decreto, né, que vem regulamentar aí a Secretaria de Desenvolvimento Social, da reforma administrativa, e é o fruto também de uma discussão do Conselho de Assistência, junto com a gestão na Secretaria de Desenvolvimento Social, está se trabalhando a possibilidade de se ter um departamento de educação permanente. Isso é essencial, que vai trabalhar com conselheiros, que vai trabalhar com trabalhador da área, e o Conselho de Assistência Social hoje também, por isso que eu falo a importância, nós temos que linkar, nós temos um cenário positivo, um potencial enorme na nossa cidade, nós temos uma Câmara Sênior, uma população ativa, uma população que luta pelos seus direitos, que vem aqui cumprir o seu dever de nos cobrar, vem aqui não só se informar, mas trazer para a gente aquilo que quer, e nós precisamos fazer com que esses quadradinhos, eles se unam. Esse é o caminho, nós precisamos fazer o link. E aí, a gente precisa agradecer muito, né? A gente sabe, vários vereadores dessa casa têm feito, né, nas suas emendas parlamentares, garantido recursos para os fundos, né? Para o Fundo do Idoso,
né, que agora está regulamentado. Então, eu venho fazer esse pedido para que os vereadores possam estar destinando recursos. Mas, como o tempo é escasso, gente, na realidade, né, nós temos avanços a comemorar aqui na nossa cidade, temos avanços a comemorar no âmbito da própria saúde, em que hoje nós temos tecnologias que prolongam a vida das pessoas, medicações que dão mais qualidade para as pessoas que estão acamadas, né? Nós temos hoje tecnologias, todo mundo tem acesso a um WhatsApp, uma rede social, né? Mas nós temos grandes desafios. O idoso hoje vive mais, tem que viver melhor. Para viver melhor, nós precisamos investir, né? E aí eu preciso deixar aqui como última mensagem, vereador, que a gente comece a pensar, e aqui foi muito bem colocado, nós temos que trabalhar a prevenção e a promoção. Nós precisamos investir mais na atenção primária, tanto na assistência social, como nas unidades básicas de saúde. E aí eu tenho que dar meu testemunho aqui lá do Núcleo Travessia. Nós temos grupo de idosos lá, e eu presencio o trabalho maravilhoso que a UBS da Vila Olavo Costa faz com um grupo de idosos, trabalhando prevenção, com grupo de hipertensos, grupo de diabetes, com ginástica, com atividades. Agora nós temos a nossa horta comunitária, com a horta com produtos medicinais. Essa população é ativa. E vamos, gente, agora como mensagem final, precisamos começar a pensar que esse idoso... Vai ter consideração final depois, presidente? No momento não. Falar. No momento nós não, estamos resolvendo. Né? Então, tá. Porque nós temos um delicioso café que a gente quer que vocês participem conosco. Não queremos tornar essa reunião aqui uma reunião agradável para todos vocês voltarem aqui novamente. O tema está muito bom, muito gostoso, né? E vamos continuar com esse propósito. Muito então, obrigado, presidente. Rogério, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Presidente. Então, dando sequência ao nosso simpósio, estamos chegando na reta final. Eu passo a palavra agora ao vereador e presidente da Comissão do Idoso, o vereador Kennedy Ribeiro, que vai fazer a sua saudação. Já anunciou aí que após o simpósio teremos um coffee break. Presidente Kennedy, presidente da comissão, com a palavra. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, primeiramente queria parabenizar todos os palestrantes que vieram aqui falar para esse público seleto, agradecer a participação deles em todos os eventos que a Câmara, a comissão organizou essa semana, se fizeram presente, boa parte deles, e hoje aqui podendo essa mensagem chegar até aqueles que não tiveram a oportunidade de participar de nenhum evento ou por dificuldade de se locomover, mas da sua casa está podendo acompanhar pelos meios de comunicação, pela TV Câmara. Mas eu gostaria aqui, nas considerações finais dos palestrantes, senhor presidente, se for possível, que cada um deles desse o endereço da entidade que eles estão representando, até mesmo que às vezes tenha um idoso que quer fazer uma reclamação ou quer fazer uma consulta, tirar uma dúvida, o endereço e o telefone, se vocês puderem passar, eu acho que seria interessante para aquele telespectador que está em sua casa poder tirar sua dúvida com o tempo. Obrigado. Está acatado aí o conselho do nosso líder, patrão aqui, nosso vereador Wagner de Oliveira. Nós vamos abrir as considerações finais para os palestrantes por 1 minuto. Agora nós vamos escutar o nosso vereador, membro dessa comissão, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, senhora vereadora, vereador Wagner, nossa diretora, doutora Aparecida, os membros da mesa, os membros das entidades sociais e público presente. Eu fiz aqui um pequeno comentário, porque eu ouvi atentamente todos os palestrantes. E confesso aqui de coração que é uma tarde extremamente enriquecedora para todos nós. Nós temos, tanto na saúde quanto no sistema de assistência social, pessoas muito preparadas e capacitadas. Isso nos orgulha muito de sermos de Juiz de Fora e termos uma assistência social muito boa, termos também profissionais na área de saúde. Ouvi atentamente
o Jorge e a Samanta, que fazem um trabalho de defesa do direito na saúde em todos os graus, não só do idoso, mas são pessoas muito competentes. Pensei uma frase mais ou menos de cada um. Posso terminar, senhor presidente? Com certeza. Tá. O Hugo falou do paternalismo, que a assistência social não é paternalista. A doutora Elaine me deixou preocupado. Em 2025, nós temos 15,6% da população idosa. Falou muito também da questão da investigação das doenças no idoso, principalmente da osteoporose, que aparece que você não tem como diagnosticar. A Lidiane falou do controle social e fazer uma política pública efetiva. Depois do financiamento, eu coloco uma postura do financiamento da saúde e das SUAS, porque o SUAS, constitucionalmente, nós não conseguimos garantir. A saúde nós temos constitucional, entendeu? É obrigatório, tantos por cento, nós temos que cumpri-lo. Infelizmente, nós não estamos vendo que isso vai acontecer agora nesse governo, porque a política é, inclusive, de acabar com os conselhos. Enquanto nós defendemos os conselhos aqui, o presidente atual extinguiu mais de 30 conselhos consultivos e tudo. Então, é uma preocupação que eu tenho, inclusive com a reforma da Previdência. Uma população que se envelhece e uma população que vai ficar mais desassistida, porque não vai ter direito à Previdência. A questão também, o Jorge falou de forma muito emotiva, fiquei assim... Você está bem para 66, tá, Jorge? Parabéns. A política de saúde pública continuada. É verdade, é política de Estado. Nós não podemos ter uma política que o prefeito não gostou, ele para. Eu não gosto desse grupo que está acontecendo a nível federal. Eu não gosto das universidades, então eu vou quebrar as universidades. Não pode ser assim. Nós temos que pensar numa política global, holística, pensando no todo. Depois, a Samanta falou muito dos conhecimentos dos direitos e da garantia dos mesmos. Saber onde estão e como utilizá-los. Isso é fundamental. E a ouvidoria, Samanta, ela é importante e ela é resolutiva. Você faz um grande trabalho, a ouvidoria, ela tem que, infelizmente, já está um pouquinho escondida. Ela tem que ter identificação, estou falando, identidade para poder ter. Eu acho que a população tem que saber dos benefícios. Tudo que eu pedi até hoje na ouvidoria e que eu encaminhei foi solicitado e foi atendido. Então, ela funciona. Assistência social, a Carla, subsecretária, ela coloca que é não contributivo e não é favor. Realmente não é favor. A assistência social é um direito de todos os idosos, não só os idosos, todos nós temos. Então, eu vejo que a fala está muito conectada. O Rogério da assistência social, ele fala em otimizar os recursos que são curtos da informação e da formação cristã, da formação cidadã. Eu acho que é um resumozinho, porque é uma tarde privilegiada que nós estamos tendo. Uma semana maravilhosa, sob a coordenação do presidente da comissão, vereador Kennedy, mas com a participação efetiva da vereadora Ana, do Wagner, participou o Coteca. Então, nós tivemos a presença dos outros vereadores que não puderam estar todos os dias, mas estiveram presentes nas reuniões, foram muitas reuniões, foi uma semana que foi discutida, debatida e foi, na realidade, elaborada com a participação de todos vocês. Então, eu saio daqui desse evento, assim, enriquecido de conhecimento, porque eu vejo que nós estamos cumprindo a nossa função, como legisladores, de fazer com que a população idosa tenha os seus direitos reconhecidos, tenha o seu momento de entretenimento, um momento de lazer e sejam esclarecidos os seus direitos. Parabéns a todos os palestrantes. Foi uma tarde maravilhosa, senhor presidente. Nós agora vamos, então, fazer as considerações finais. Vamos começar com a Lidiane. De lá para cá. E depois vou fazer as perguntas. Não, espera aí. Lidiane, por favor. Vou fazer as 3 perguntas primeiro, tá bom? Estou invertendo a pauta aqui. Nós vamos fazer a pergunta para o Pitico. Quais os serviços oferecidos pelo Departamento da Saúde do Idoso? Quem está fazendo a pergunta é o senhor Júlio César, líder comunitário do bairro Santa Luzia. Senhor Júlio, boa tarde ao senhor, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui. São serviços médicos através de consultas básicas,
consultas de especialistas, no caso geriatras, que tem 2 profissionais da geriatria, e consultas e procedimentos de enfermagem, que temos também enfermeiras e auxiliar de enfermagem, como, de um modo geral, as outras unidades básicas de saúde, de um modo geral, e também de serviço social, através da minha participação. E também serviço de fisioterapia, mas uma fisioterapia mais no sentido promocional e não aquela fisioterapia comumente que se pode pensar de reabilitação, coisas assim. Tá bom, senhor Júlio? No mais, atendendo também a determinação da presidência do senhor vereador Kennedy, através da bela contribuição do vereador Wagner de Oliveira, muita honra que a gente divulga um equipamento que é de todos vocês, que é o Departamento de Saúde do Idoso. Rua Batista de Oliveira, 943-3690-7725. Muito obrigado a todos, parabéns pela organização desse importante conversa, desse debate. Só para cumprimentar, eu acabei não fazendo justiça. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Não falei do Pitico aqui, da política de prevenção, do número pequeno de geriatras e gerontólogos. Fiquei preocupado com isso, entendeu? Do envelhecimento com saúde e qualidade de vida. Só fazer justiça, que eu sei que você é um grande defensor da causa e a sua coluna é maravilhosa na Tribuna de Minas, a gente acompanha o seu trabalho. Muito bem lembrado. Pitico é importantíssimo para nós aqui em Juiz de Fora, principalmente no que diz respeito ao idoso. E a nossa comissão, Pitico, precisa muito de você, viu? Agora nós vamos fazer a segunda pergunta a Samanta. Qual a situação entre o convênio da prefeitura e os laboratórios? Como está a situação das fitas glicêmicas? Quem faz a pergunta é o senhor Joselito, Conselho Local de Saúde do bairro Benfica, região 8. Joselito, o dos laboratórios agora está se regularizando, mas não em número suficiente para marcar os exames de sangue. Não é o que você quer saber, não é sobre os exames de sangue, né? Os exames laboratoriais de exame de sangue. A gente está cobrando da gestão, né? Eles agora já abriu a agenda, inclusive no seu bairro lá, já tem a agenda, mas ficou um tempo sem marcar, a demanda está grande, então as marcações estão bem para frente, tem muita gente que não vai reclamar disso. Com relação às fitas, como é sabido, nós já fizemos audiência nessa casa aqui no ano passado, o Estado, né, há mais de 2 anos, não faz o repasse financeiro. Antes eles repassavam em insumo, fitas mesmo glicêmicas. Depois de 2016, definiram que passariam em recursos para os municípios, os valores, mas não estão passando os valores suficientes para comprar os insumos. Nós ajuizamos uma ação civil pública via Defensoria Pública contra o Estado. Infelizmente, perdemos em sede liminar, ainda está para ser julgada, sentença final. Eu peço só para concluir, mas não perdemos a esperança que nós consigamos, né, reivindicar e manter o direito dos mais de 30 mil diabéticos de Juiz de Fora que estão sem esses insumos há mais de 2 anos. Então, infelizmente, não há uma solução a curto prazo. E cumprindo o que o Wagner pediu, o nosso endereço é Rua Batista de Oliveira. Quem vai no governador somos nós, do doutor Joselito. É a comissão do idoso que vai no governador. E vamos juntos. Pode ficar tranquilo, nós estamos aqui hoje fazendo a ata dessa reunião e tudo que nós estamos conversando aqui está em ata. Depois, toda segunda, terça-feira do mês, nós temos reuniões aqui nessa casa e nós vamos discutir isso. A comissão vai discutir isso. Nós temos aqui deputados estaduais eleitos por nós aqui, com domicílio aqui na cidade. Nós vamos atrás deles. Pode ficar tranquilo. Excelente, nós vamos juntos, se precisar. Com relação ao nosso endereço, é Rua Batista de Oliveira, 239, sala 804, nosso telefone 3690-8135. Estamos à disposição para todos e todas. Obrigada. Obrigado você, Samanta. Você, como sempre, né, contribui muito com o nosso município. Pessoa formidável, uma senhora profissional. Agora nós vamos fazer a terceira pergunta ao nosso Jorge Ramos. Jorge Ramos é um ícone, né? Todos sabem. Esse homem, quando ele sobe na tribuna, dá prazer de escutar ele falar. Como anda a fiscalização sobre a preferência de atendimento aos idosos na unidade básica de saúde? Existem muitas reclamações sobre isso.
Aldevânia Mourão, presidente do Conselho de Saúde do bairro Santos Dumont. E aí, Aldevânia, tudo bom, né, querida? Estamos aí na realidade, esse olhar junto às unidades de saúde, nós, enquanto Conselho Municipal de Saúde, nós não temos pernas para percorrer todo esse universo. Assim como essa casa também tem uma grande dificuldade de estar dando resposta a tempo e a hora. E essa fiscalização, não só da questão da atenção à saúde do idoso, mas de um modo geral, ao cuidar da população, ela está nas mãos de vocês. Nós tivemos um tempo agora de uma certa inércia no processo eleitoral, mas já fomos agora publicados, então, bola para frente, é com vocês que são os nossos olhares, são os nossos vigilantes lá na ponta, lá na sua unidade de saúde do Santos Dumont, nesse nível de organização, é que é com vocês. A gente está aqui para dar resguardo a vocês. Ok? Endereço: Rua Batista, 239. Quem compra biquíni, short aí, sabe da máquina ali, né? Quem paga plano funerário, estou terminando. 239, sala 402. Então, para as considerações finais, agora vamos começar com a Lidiane. Por favor, Lidiane. Eu conclamo a todos aqui presentes, né, que levem para os seus pares. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que é nesse momento que a gente deve fortalecer o controle social, mas, acima de tudo, eu vou usar uma frase aqui de Chico Xavier: a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Então, a gente precisa amar o que a gente faz para a gente fazer muito bem feito. E se não conseguirmos fazer muito bem feito, pelo menos trilhar esses caminhos. As nossas plenárias, elas são públicas, abertas a todos e a todas, e o conselho fica na Rua Alfield, 450, no 7º andar. O telefone de lá é 3690-7352. Agradecer o Kennedy, a Ana, o Wagner, essa oportunidade. O endereço, Wagner, na taliba da CISPES, na verdade, que é a nossa sede, fica no 5º, 6º e 7º andar da CISPES, é a taliba de Barros 5, atrás ali de Independência, ou para quem está de ônibus, o transporte urbano, pela Independência, logo ali em frente ao Santa Terezinha. Agradecer a todos, prestar isso para vocês. A gente já atendeu 74 mil idosos em 10 anos. Desses 74 mil idosos, 36 mil idosos frágeis desse município, que é o meu município, e a gente tem muito orgulho de ser. Lembrar vocês que está vivo, está lá, com toda a dificuldade da Secretaria Estadual. Eles estão acenando pela permanência, e conto sempre com essa casa, se a gente precisar de entrar na luta novamente. Muito obrigada. Agradecer muito, né, a todos aqui. Eu quero começar dizendo que o Conselho de Assistência Social, ele sempre coloca o lema dele, né? O SUAS é meu, o SUAS é seu, o SUAS é de quem dele necessita. Nossas plenárias acontecem sempre na primeira e na segunda terça-feira do mês, né? Primeira e na terceira terça-feira do mês, às 8 horas da manhã, 8h30, né? E todos estão convidados, que ela é aberta, né, ao público. Nosso telefone lá é o 3690-7966. E, para concluir, como o Kennedy coloca aqui, eu peço até a vocês, encarecidamente, que aqui são todos partidos, e esses partidos são a nível nacional. Nós tivemos aí a PEC 95, que congela os gastos por 20 anos na área da assistência social, e que vocês poderiam estar fazendo gestão junto ao pessoal em Brasília, poder estar nos auxiliando. Nós temos aí o corte que foi feito, né, em 50% para assistência social no decorrer deste ano, e que isso aí vai impactar negativamente na situação das políticas públicas aqui no nosso município, na área da assistência social.
Vou deixar aqui, né, como bem solicitado pelo vereador, o telefone de contato. Eu vou deixar o telefone da assessoria de comunicação da secretaria, porque nós temos muitas unidades, algumas, né, unidades de atendimento, endereços diversos. Então, eu vou deixar o 3690-8314. E vou aproveitar esse momento também para falar, gente, o idoso que tem o benefício de prestação continuada, o antigo LOAS, né, também conhecido como LOAS, aquele benefício de um salário mínimo. As pessoas têm que estar no CAD único. Então, é aquele cadastro do governo federal que é feito tanto na secretaria, na ALF de 450, como nos CRAS. Então, nós temos 2.913 idosos recebendo esse benefício e faltam ainda 704 idosos para fazer o cadastro, porque a gente receia, né, que possa perder o benefício, tá bom? Do benefício de prestação continuada, LOAS. Vamos ficar atentos. Agradecer e parabenizar, viu? Obrigada. Eu queria agradecer, parabenizar o senhor presidente, todos os vereadores, a todo o público presente, dizer que nós não temos que ter medo que as coisas mudem, nós temos que ter medo que as coisas nunca mudem. Nós precisamos mudar, a realidade ela avança e a cada dia a gente vira uma página e a cada dia a gente escreve a nossa história nela. Então eu queria pedir a toda a humanidade, não só a sociedade, mas a toda a humanidade, que tenha respeito e que garanta dignidade a vocês, pessoas idosas. E que vocês, todos nós aqui, possamos ter vida longa e próspera. E fiquemos atentos, precisamos investir em esporte, lazer, cultura, nos bairros, tirar um pouquinho só das coisas do centro, para que as pessoas tenham acesso nos locais em que elas estão. Porque se a gente garantir essas políticas, não só apenas a saúde e assistência, mas essas políticas de base, conseguiremos chegar a um processo de envelhecimento ativo e saudável. Muito obrigado. Quero chamar para assumir a mesa a nossa querida vereadora Ana Rosinoli, que é a primeira vice-presidente e a nossa rainha da nossa comissão, sempre vai ser. E eu vou fazer as minhas considerações finais da tribuna e logo após a Ana vai encerrar o nosso simpósio. Com a palavra, vereador Kennedy Ribeiro. Presidente, em nome da comissão, quero agradecer ao Rogério, a Carla, o Antônio, o Pitico, doutora Elaine, Samanta, Jorge Ramos e Lidiane. Muito obrigado, foi muito bom. Esse é o primeiro de muitos que nós vamos fazer aqui, vocês podem estar certos disso. Enquanto nós estivermos aqui como comissão do idoso, nós vamos estar abraçando essa causa junto com vocês. Quero agradecer a todos os presentes, muito obrigado. Vocês fazem parte de um grupo seleto na nossa cidade de Juiz de Fora. Vocês estão na melhor idade, isso é que é importante. E nós, como homens públicos, temos a obrigação de dar a vocês um direito digno de viver no lugar onde vocês nasceram e foram criados. E aqueles que não nasceram aqui e que tenho certeza que tem Juiz de Fora no seu coração e se contempla sendo Juiz de Forano também. Quero agradecer ao nosso João da AMAC, muito obrigado, seu João, por tudo. Obrigado ao Raimundo, obrigado ao Toninho, dona Ana Ed, obrigado a toda a instituição de longa permanência que também abraçou essa semana aqui no nosso município. O meu muito obrigado em nome da comissão, que compõe Juraci Schaefer, Wagner de Oliveira e João Coteca. Agradeço também
a Câmara Municipal, que nos deu muito suporte, a todos os funcionários da Câmara Municipal, e quero deixar aqui um carinho especial a vocês, mães, que vamos comemorar o Dia das Mães, dia 8 agora. Parabéns a todos vocês. Dia 12, desculpa. Dia 12, isso. Sem vocês, nós não estaríamos aqui, não é verdade? E também quero, dona Ana, logo assim que a senhora fazer o encerramento, né, que hoje nós comemoramos no município oficialmente o Dia do Idoso, que nós possamos cantar um parabéns para todos os idosos da nossa cidade. Muito obrigado e um beijo no coração de todos. Parabenizando a Comissão do Idoso, na pessoa do presidente, vereador Kennedy, vereador Wagner, vereador Juraci Schaefer, vereador João Coteca, que desempenharam aí um papel brilhante em todas as atividades desta semana, sendo hoje o Dia Municipal do Idoso, portanto, no calendário, né, do município, nós queremos agradecer e parabenizar Rogério, da Coordenadoria do Idoso, a Carla Salomão, da SDS, o nosso grande amigo Antônio Hugo, a nossa querida doutora Maria Aparecida Fontes Cal, diretora do Administrativo, o nosso pequeno Pitico, que de pequeno ele não tem nada, a nossa doutora Elaine da CISPES, Samanta, que trabalha diuturnamente ao lado do Jorge para resolver os problemas de saúde da cidade, e a Lidiane, dizer, Lidiane, que muitas vezes você chega assim tão tímida, tão acanhada, tão trêmula, mas você desempenha muito bem a sua fala, o seu papel. E dizer a vocês que a pessoa idosa é aquela que teve o privilégio, o melhor que tem, o privilégio de ter vida longa. Durante 45 anos, eu trabalhei com crianças e adolescentes. E muita gente me pergunta, por que você largou as crianças e adolescentes e dedicou às pessoas idosas? Não é que eu larguei. Eu continuo afinada na área de educadora. Eu só não exerço mais o papel de educadora porque me aposentei. Mas eu fiquei órfã muito nova e eu faço hoje, pelas pessoas idosas, aquilo que eu queria ter feito pelos meus entes queridos. Está aí o Antônio Carlos, né, do Abrigo Santa Helena, pessoa de quem eu tenho muito carinho, meu colega de longos anos de escola, mas dizia ele que eu fui muito levada. Mas imagine uma criança que chega sai de uma cidade pequenininha. Eu não conhecia nem luz elétrica quando eu aqui cheguei. A gente dormia às 4 da tarde e acordava às 3 da manhã para ir para a escola. Dizia ele que eu era levada demais, mas eu saí de um cárcere privado numa zona rural para cair numa cidade imensa dessa. Morando em República, é claro que eu tinha que ser levada, né, Antônio Carlos? De vez em quando ele me lembra as minhas proezas de infância e adolescente. Mas é exatamente por isso que, como educadora, eu tive muito talento, muito jeito na arte de educar e disciplinar meus alunos. Antônio Carlos, é sempre um prazer estar com você. Nós ainda não chegamos na idade da pessoa idosa, não, mas nós ainda vamos chegar um dia. Agradecer a Ana Ed, nossa parceira, nossa amiga, o senhor Raimundo, o senhor João, e a todos vocês. E dizer que esta casa é a casa do povo, e nós temos muito orgulho de recebê-los aqui, toda vez que assim desejarem. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe a cada um de vocês e a sua linda família. Deus abençoe a todos.
Viva a melhor da idade!